Saudações a todos, eu sou o Thiago Cruz e estamos juntos mais uma semana aqui no Rinomaru Podcast para falar tudo o que aconteceu na J1, J2 e J3. Beleza? Então, sem enrolar, vamos lá. Lembrando que semana passada, no último programa, a gente falou um pouquinho sobre as rodadas 14, 15 e 16 e essa semana vamos falar sobre o retorno, né, as rodadas 17 e 18, né, a segunda parte da J-League já começou, já estamos na metade do campeonato e as coisas, pelo menos na ponta da tabela, não mudaram muito, né, mas tem muita coisa legal para a gente estar discutindo no programa de hoje, beleza? Começando pelos jogos da rodada 17 da J1, né, tivemos os seguintes resultados, né, o FC Tokyo venceu o Veigata Sendai por 1-0, o Ura Reds perdeu para o líder Kawasaki Frontale por 3-0, o Oita venceu o Yokohama FC por 1-0, o Kashiwa Reysol empatou com os Afis Hiroshima em 1, o Shannon Bellmare perdeu para o Shimizu 3-0, o Cereço Osaka perdeu para a equipe do Kashima por 2-1, placar muito interessante, uma partida que teve pontos muito positivos para a equipe do Kashima Antlers, o Nagoya venceu a equipe do Viseu Kobe por 2-1, o Sagan Tosu perdeu para o Yokohama Marinos por 3-1 e o Sapporo perdeu para a equipe do Gamba Osaka, jogando fora de casa. Muito bem. Sobre essa rodada 17, né, podemos aí pincelar rapidamente duas coisas muito interessantes. Né? No jogo entre Nagoya Grampus e Viseu Kobe, se iniciou, digamos, a segunda parte, né, da liberação aí dos torcedores para estar assistindo alguns jogos em algumas regiões do Japão. Né? A gente teve um público um pouquinho mais de 10 mil pessoas, né, o que seria, teoricamente, ali na casa dos 30% do público total. Essa nova medida entrou em vigor, né, a partir dessa rodada 17, então a gente vai começar a ter o jogo no Japão também com um pouco mais de público. Essa medida aqui no Brasil está trazendo um pouco de controvérsia, né, até porque a gente sabe que as situações do combate, né, contra o Covid-19 ainda são muito delicadas, o Brasil ainda está com números muito elevados e muitos especialistas acreditam que não seja o melhor momento para estar trazendo o público de volta para o futebol aqui no Brasil. Mas lá no Japão a situação está se mantendo mais controlada e aí aos poucos começa então a se flexibilizar a ida dos torcedores em jogo. Belezinha? Outros jogos interessantes da rodada, claro, né, a vitória do líder, né, por 3-0 em cima do Ura Reds, né, o Frontale venceu mais uma aí com certa tranquilidade, né, o primeiro gol ainda no primeiro tempo e os outros gols no segundo tempo. A equipe do Urawa ainda tentou algumas chances, mas acabou não conseguindo. Um jogo muito interessante também foi a vitória do Shimizu, né, em cima do Shannon Bellmare. O time jogando muito bem, uma partida interessante pela parte de baixo da tabela do campeonato. A gente sabe que nem Shimizu nem Shonan estão bem. Né? Outro jogo interessante também foi a vitória do Kashima, né? Mais uma, né? Dessa vez em cima do segundo colocado, Cereço Osaka, né? Mais uma vitória consecutiva aí da equipe do Kashima, que já segue vários jogos. A gente vai falar esses dados todos completos na 18ª rodada. E a vitória aí da equipe do Yokohama F Marine em cima do Sagan Tosu, né? O Sagan que tinha voltado a jogar nas últimas rodadas, né? Volta a perder mais uma, a vida do Sagan não é tão fácil assim, e o Marinos aproveitou essa vitória aí para tentar embalar e tentar subir um pouco mais a tabela, já que o Marinos perdeu alguns pontos no começo do campeonato. Certo? Bem, esses foram os destaques da 17ª rodada, né, do campeonato, e vamos agora ao que interessa, a nossa rodada número 18, jogos que aconteceram no meio dessa semana, né? Para começar a rodada 18, vamos falar aí do jogo do Shimizu, né? Em Shizuoka, os donos da casa receberam o Ura Reds, né? O Shimizu jogava diante da sua torcida, né? E feliz, né? Após a vitória aí na última rodada do primeiro turno, né? Com aquela vitória, o Shimizu quebrou um jejum de 8 jogos sem vencer. Do outro lado, a equipe do Urawa, com uma campanha de altos e baixos, só queria esquecer, né, o último jogo e a derrota para o líder, né? Apesar da diferença técnica, né? E a campanha ruim e o futebol ruim também que a equipe do Shimizu está apresentando, a equipe começou pressionando. Eu posso até dizer que a equipe do Shimizu começou melhor, né? Teve mais a posse de bola de jogo, arriscou mais, algumas tentativas de fora da área, algumas tentativas de 1-2 que acabaram não funcionando, mas, né, a equipe que acabou conseguindo, né, abrir o placar foi a equipe do Ura Reds, né, que teve um pouco mais de paciência, obviamente uma equipe mais organizada e acabou abrindo o placar, né? O escanteio,
né? A defesa do Shimizu estava completamente toda dentro da área, praticamente tinha os 11 jogadores do Shimizu dentro da área no meio desse escanteio, né? No tanto que eles conseguiram até evitar, né, o gol, né, uma cabeçada, teve um desvio, a bola acabou saindo dentro da área, mas Yamanaka, né, o jogador aí do Ura Reds, pegou a bola de fora da área e com um belo chute abriu o placar 1-0, né? Como eu falei, né, um detalhe muito interessante, na equipe do Shimizu toda estava dentro da área, né? Mas, apesar do gol, o Shimizu continuou no ataque, né? Dutra e Suzuki arriscaram e levaram um pouco de perigo, né? Mas dificilmente a equipe do Shimizu conseguiria quebrar, né, esse 4-4-2 bem sólido que vem jogando essa partida pela equipe do Urawa, né? No segundo tempo, o jogo ainda foi assim, né? O Urawa defendia mais e tentava jogar no contra-ataque e no erro, né, do Shimizu, né? E pelo lado do Shimizu, né, apesar de estar perdendo o jogo, a equipe foi para frente e continuava atacando, né? Aos 58 minutos, o contra-ataque do Urawa finalmente funcionou, né? O Dutra recebe a bola ali um pouquinho esquisita, né? Um passe ali meio mal executado, a bola acaba ficando pela equipe do Ura Reds, que dá um chutão para frente, e esse chutão acaba pegando o Leonardo lá no campo ofensivo, ele acaba com todo o cuidado do mundo e categoria, passando pelos defensores, tirando do goleiro e deixando o Kuroki livre para marcar o segundo gol. Apesar desse resultado difícil, né, de se reverter, o Shimizu continuou com essa filosofia de ataque, uma coisa que foi bem interessante de se ver, que apesar da dificuldade, né, a equipe do Shimizu não se deixou abater em nenhum momento, né? Então acho que foi muito legal. Isso mostra que, apesar do futebol ruim, o Shimizu quer sim lutar até o fim, claro, né, em busca de bons resultados e sair da situação que está, né? Dito isso, a gente pode contar que foi pelo menos mais umas 3 ou 4 chances claras de gol, né? E teve até um voleio meio esquisito do Suzuki, mas infelizmente a bola acabou não entrando. Para fechar o jogo, o Shimizu ainda conseguiria diminuir o placar, né, com o cruzamento ali do Goto pro Dambda, né, o Tanrese acabou pegando a bola de primeira, né, e tirando ali do Nishikawa, diminuindo para 2-1, né, isso já era 91 minutos do segundo tempo, né, praticamente minutos finais da partida, né. Mas ainda antes do jogo terminar, o zagueiro Renato, né, do Shimizu ainda levaria um último lance de perigo, né? Numa tentativa de cabeçada, a bola acabou ficando solta ali, né? Ele sobrou, ele tentou cabecear, não errou, conseguiu chutar, mas ali a bola não teve muito efeito. O Nishikawa acabou defendendo sem muitos problemas. No fim do jogo, os 3 pontos por Urawa, que sonha, né, com a parte de cima da tabela em melhorar o desempenho da temporada atual, né? E apesar da derrota, né, um jogo ofensivo bem interessante, que dá talvez um pouco de esperança e um pouco de luz, né, para essa equipe do Shimizu jogar os próximos jogos do retorno. Lembrando que a J-League não tem rebaixamento, como eu acho que vocês devem estar carecas de saber até esse momento, né? Mas é muito bom ressaltar. E um detalhe muito interessante também é que essa rodada 18 foi uma rodada muito chuvosa, né? Então todos os jogos tiveram ali ou chuva durante o jogo ou os campos muito molhados, né? Então talvez isso tenha dificuldade, principalmente para as equipes que têm uma qualidade um pouco menor, né, nos passes na J1 2020. Yokohama F Marinos 3, Sendai 1, né? Outra equipe, né? A equipe do Marinos sonhando, né, em voltar a subir na tabela, né? Já que o campeão de 2019 está deixando, né, a desejar um pouquinho ali na tabela do campeonato, né? Logo aos 9 minutos de jogo, um susto, né, para o torcedor do Marinos, né? O atacante português, né, Alexandre Guedes, que digamos que é um dos grandes, né, reforços para o Sendai na temporada 2020, né, arriscou um chute de fora da área, né, e o goleiro Kajikawa tocou na bola, mas a bola acabou batendo no pezinho da trave e acabou entrando, né, 1-0, um gol que a equipe do Marinos não esperava. Apesar do gol, o Sendai jogou de forma inteligente, né? Não se jogou diretamente ao ataque, né? Até porque, obviamente, né, isso abriria muito espaço para a equipe do Marinos. Obviamente que o Sendai também não esperava tanto, né, abrir um placar logo no início do jogo, né? Claro que esse gol também se dá um pouco ao gramado molhado, né? Então foi meio imprevisível esse gol, né? Mas é claro que o ataque do Marinos era muito superior e é claro que trazia muitos problemas para a equipe do Sendai. O gol de empate saiu apenas aos 39 minutos, né? O Júnior Santos carrega a bola, toca para o Eric, né, já dentro da área, né, e com muita classe ele acabou rolando, né, a bola para dentro da área, para o meio da área ali. Um detalhe bem interessante que o Eric faz todo esse movimento sem olhar, né,
para dentro da área, né? Ele continua fixo com o olho na bola e o marcador toca a bolinha e quem chega de trás ali, e o Marcos Júnior bem posicionado, acaba ali finalizando para dentro das redes, né? Um detalhe interessante desse gol é que a marcação, né, da equipe do Sendai também estava toda desorganizada e deixou um espaço aberto no meio da grande área, que acabou facilitando muito o gol de empate ali do Marinos. No início do segundo tempo, o Sendai jogando, né, da maneira correta, né, tentando se expor da melhor maneira possível e finalizando de fora da área, né, já que tinha conseguido o primeiro gol, por que não conseguiria outro, né? Aos 69 minutos do segundo tempo, né, o Sendai cometeu o único erro, né, que até então não tinha cometido, né? Uma bola recuada fácil ali para o goleiro Obata. A ofensiva do Marinos, né, os jogadores brasileiros, né, o trio ofensivo do Marinos pressionou bem. O goleiro acabou saindo errado ali junto com o zagueiro Yanagi, que acabou perdendo na dividida junto com o Júnior Santos, né? Esse mesmo Júnior Santos que venceu na velocidade e na força física, né? Ele acabou passando ali pelo segundo zagueiro que veio na jogada também e acabou tocando para dentro da área, né? O passe perigoso, ainda teve a chance ali do Sendai acabar tirando a bola, né? O Nakahara acabou pegando essa bola dentro da área, em vez dele chutar a bola logo de uma vez para fora da grande área, ele acabou, não sei se ele tentou virar, fazer um lance um pouquinho mais pensado, acabou perdendo a bola para o Eric, né, que acabou finalizando ali e ampliando o placar. 5 minutos depois, o Sendai sentiu o baque, né, e cometeu, né, mais um erro defensivo, né. No ataque, o Júnior Santos mais uma vez venceu na força física e na inteligência, né, para deixar ali o Eric livre de marcação para fazer o terceiro gol do Marinos. Na minha opinião, né, após o terceiro gol, o placar obviamente estava liquidado e o Marinos só não fez mais gols porque ele teve as substituições, a equipe acabou caindo um pouquinho de ritmo, até porque as substituições são importantes, já que todo o futebol japonês, como no mundo todo, está num ritmo muito avançado, né, com muitos jogos, aí a equipe obviamente é obrigada a fazer as 4, 5 substituições, aí o nível cai e aí os jogos não saíram mais. Com isso, com essa vitória, né, o Marinos consegue a sua terceira vitória seguida, né, e como eu falei, né, sonha em subir um pouco mais a tabela e tentar evitar que aqueles erros que aconteceram lá no começo do Campeonato 2020, né, para de acontecer, para o Marinos voltar, né, na parte de cima da tabela. Em Suita, o Gamba recebeu a equipe do Nagoya, né? A equipe do Nagoya que vem se mostrando, né, uma equipe perigosa, né? E nessa temporada, apesar de não ser uma equipe absoluta, né, a equipe do Nagoya tem 9 vitórias, é uma equipe que está bem posicionada na parte de cima da tabela, né? Um detalhe muito interessante, né? A equipe do Nagoya Grampus tomou apenas 18 gols. Né, esse número de gols tomados, né, coloca a equipe do Nagoya entre as melhores defesas do campeonato, né, só que, né, começou a rodada com apenas 16 gols tomados, né, e poderia ter ficado por aí, mas, né, o jogo acabou se direcionando melhor para a equipe do Gamba Osaka. O Nagoya abriu o placar aos 20 minutos com o Muka Nazaki, né, o quarto gol do Muka Nazaki na temporada, né, que cabeceou para dentro, né, após um escanteio ali desviado pelo Yonomoto, né, o Muka Nazaki foi muito inteligente, cabeceou, se antecipou, né, e fez o seu gol. Aos 35 minutos, o meio atacante Matheus se antecipa uma bola longa, ele vence o Takao ali no jogo físico e chuta com convicção de marcar, né? Mas o Higashiguchi transforma o que seria um frango em milagre, né? A bola meio que bate ali, meio que no braço, meio na perna ali do grego do Gamba, acaba subindo e batendo no travessão, né? Então, o que seria quase um gol debaixo das pernas do Higashiguchi, né? Que seria um frango horrível, né, para ele naquele momento do jogo ali, acabou virando ali essa salvada bonita de se ver. No resto do primeiro tempo foi mais isso, né, um jogo um pouquinho mais morno, né, e chance para os dois lados. No segundo tempo o Gamba voltou um pouquinho melhor, né, e começou a mostrar um pouco mais a sua força, né. O Onossi foi derrubado ali perto da grande área, né, após uma tentativa de uma jogada individual, e o Gamba mostra que não depende apenas do Endo, né, para uma cobrança de falta, né. O Yamamoto, né, com categoria, empata o jogo batendo muito bem na bola. Com o empate, obviamente que o Gamba cresceria no jogo, né? Principalmente com o Ademilson, que criou boas jogadas aí naquela função de pivô, né? O camisa 9 deixou o Ideguchi e o Patrick com chances claras de gols, mas com tentativas de chute ali um pouco da parte intermediária ali da grande área, acabou não funcionando. O gol mesmo da virada, né, viria só aos 86 minutos do segundo tempo, né, com uma jogada iniciada ali pelo um passe lindo, né, do Yasuhito Endo, que entrou no segundo tempo, né, jogando ali um lançamento nas costas da zaga ali da equipe do Nagoya, deixando o Onossi livre, né, o Onossi tentou driblar o goleiro, acabou não conseguindo, mas ele consegue se recuperar e toca, né, para dentro da área ali,
encontrando o Usami, que marca, né, um gol da virada, né? Um detalhe, né, o Gamba vence este jogo com gols no segundo tempo, né? No último Hino Maru eu tinha até levantado aqueles dados que o Gamba, de praticamente 90% das vitórias na temporada, todos os jogos tinham pelo menos um gol no primeiro tempo, né? Então o Gamba faz uma virada, né, poucas da temporada, com gols apenas no segundo tempo, né? Então um detalhe interessante aí para os torcedores do Gamba Osaka. Kashima Antlers 1, Shonan Bellmare 0. Apesar do placar mínimo, eu tenho aqui que relembrar que por parte do Kashima já são 8 partidas sem perder. Dessas 8, 7 vitórias consecutivas, né, do Kashima do Zago. O treinador, que eu particularmente peguei um pouco no pé, né, mostra agora um time com boas condições e uma qualidade técnica muito melhor do que no começo da temporada. Né? Ou seja, as coisas começaram a funcionar e estão indo, né, cada vez melhor. O Kashima joga em velocidade, né, mas agora sem aquele desespero. Né? Eu não sei se vocês lembram da temporada passada, o Kashima ele tinha esse desespero de concluir as jogadas logo no começo do jogo, e por isso, muitas vezes o Kashima acabou tomando alguns gols bobos, né, o que acabou minando qualquer chance de 2019 o Kashima lutar por alguma coisa. Né? Além disso, a equipe está arriscando mais de chutes de fora da área, né, o que é bem interessante para as estatísticas do jogo, né, e a defesa muito mais sólida, né? É um trabalho que começou, claro, um pouco controverso, mas agora tem uma clara evolução e a gente tem que exaltar isso do treinador brasileiro. Matsuda, o camisa 18, né, da equipe do Shonan, finalizou muito bem ali no começo do primeiro tempo ali. O goleiro Oki teve que trabalhar e desviar com a ponta dos dedos, né? E pelo lado do Kashima, acho que o lance mais perigoso no primeiro tempo ali foi o chute do Nagaki ali, que teve ali um desvio do goleiro ali que quase entrou, foi um bom chute, né? Mas o jogo mesmo só pegou fogo mesmo no segundo tempo, né? Aos 30 minutos, o Saito cruza, né, pro Ishihara, né, o veterano Ishihara, né, que tentou 2 vezes, né, e as 2 vezes ele foi parado pelo goleiro Aoka, ele quase, né, uma chance bem interessante ali pela equipe do Shonan Bellmare. Após o susto, o Kashima não demorou muito para fazer as mudanças, né, alguns jogadores mais cansados e um pouco desfadigados, e a equipe sabia, né, era bem nítido no jogo, né, que apesar do Shonan mostrar alguns lampejos, né, de um bom futebol, a equipe do Kashima precisava de pequenos detalhes, né, para finalizar o jogo, né, e foi com essas mudanças que isso aconteceu. Após muita pressão, né, o Juan brasileiro, né, o recém-contratado aqui do Kashima, né, achou o caminho do gol. Né, após uma troca de passe ali com o Matsumura, né, o brasileiro arrisca entrar na grande área ali e acaba chutando. Né, e esse chute acaba pegando ali na perna do Ishihara, né, o outro Ishihara, né, não o veterano, no caso esse é o Hirokazu Ishihara, né, e quando essa bola bate na perna do jogador, a bola acaba subindo e enganando, né, o goleiro do Shonan, acabando entrando, né, ou seja, né, uma sorte por parte da equipe do Kashima, mas mereceu, né, a equipe do Kashima, apesar de não ter atacado alucinadamente durante o jogo todo, jogou bem consciente, estava tentando ali jogar no adversário e mereceu, né, os 3 pontos. Apesar da derrota, né, é claro que é muito legal ver que a equipe do Shonan Bellmare enfrentou de igual para igual uma equipe que era muito superior tecnicamente a ela, né, e mostra também, assim como eu falei pela equipe do Shimizu, né, que tem sim um caminho a se seguir ali pelo resto do campeonato, ali tem todo o segundo turno pela frente, e as equipes podem sim, né, lapidar um pouco mais, não sei se vai ter tanto tempo para lapidar esse tipo de futebol ofensivo, né, que tanto o Shonan quanto a equipe do Shimizu se mostrou na última rodada, mas pelo menos é um caminho a seguir, né? Se vai funcionar ou não, aí são outros 500. O Kawasaki Frontale, né, o líder do campeonato, venceu a equipe do Okama FC por 3-2. Né? Para mim, o jogo mais importante da rodada. Né? Nessa partida, o nosso grande Kinkazu se consagrou o jogador mais velho, né, em atuar uma partida pela J-League, né, com 53 anos. O lendário atacante japonês, né, passou o recorde, que até então era de uma outra lenda, né, o Nakayama, né, que jogava aqui na época ele conseguiu isso, ele tinha 45 anos, e se eu não me engano ele estava jogando pelo Sapporo. Além do Miura, né, esse jogo a gente teve ainda o Nakamura começando a partida, o Matsui, né, que se não me engano o Matsui também é a primeira vez que ele começa durante a temporada como titular, né. O nosso Kinkazu também, né? Isso tinha jogado ali a Copa da Liga, né? Mas agora ele começa o primeiro jogo da temporada jogando, né? Como titular, né? E aí acabou consagrando-se então esse recorde pessoal para o grande Kinkazu.
E já que a gente está falando dos veteranos, né, vale lembrar que essa partida também a gente acabou consagrando ali o Kengo Nakamura, né, jogando pela primeira vez, começando como titular, né, lembrando que o Kengo ele teve uma lesão séria, né, nas ligações de joelho no final da temporada passada, né, recuperou muito bem rápido para um jogador de praticamente quase 40 anos, né? E o Kengo também começou a jogar essa partida. Bem, com a bola rolando, claro que o Frontale era franco favorito, né? E logo aos 2 minutos, né, o Ao Tanaka abriu o placar ali após uma confusão na área e um belo chute cruzado, ele acabou enganando o goleiro, né? Mesmo após o gol, né, o Yokohama, obviamente também, como todas as equipes que menores que estão enfrentando as equipes melhores da J-League, né, eles se tendem a se fechar no meio tempo e evitar uma goleada logo de cara, para talvez ter uma chance no segundo tempo, né? Então acho que isso foi bem interessante para estar comentando sobre a equipe do Yokohama FC. Mas, né, no segundo tempo, o Frontale mostrou que sabe jogar na pressão como ninguém, né? Então, teve o início do segundo tempo ali no meio campo, né, com a equipe do Yokohama, né? A pressão completa da equipe do Frontale, fazendo com que a equipe do Yokohama FC recuasse a bola para o goleiro, né? Daí veio a besteira, né? O goleiro Rokutan acabou sendo tocando ele meio na fogueira, né? E o Morita, esperto, roubou a bola, né? E tocou ali pro Yokobayashi, perto da grande área, que apenas rolou ali pro Hatachi, livre de marcação, fazer o segundo gol logo no início do segundo tempo. Apesar dos 2-0, né, o Yokohama FC diminuiu o placar rapidamente, né, 2 minutos depois, em um escanteio ali, onde Nakamura bateu na bola muito bem, né, o cruzamento acabou batendo ali, não foi nem uma cabeçada ali, a bola acabou batendo no ombro ali do Meia Kobayashi ali da equipe do Yokohama FC, né, e a bola acabou entrando, né, um gol meio sem querer, mas 2-1, né, isso colocaria novamente a equipe do Yokohama FC de volta ao jogo. Leandro Domingues, né, mais um veterano, né, teve uma chance bem interessante, ele deixou ali o Senuma na cara do gol, né, mais a finalização e a chuva e tudo mais foi péssima, né, então logo com lances muito seguidos ali, né, com pouca diferença de espaço, quase mesmo ali que o Caminha acaba empatando, né, o jogo, que seria muito interessante, né. Aos 67 minutos, né, sairia o terceiro gol, né, do líder para meio que se sacramentar, né, a vitória. É uma jogada rápida, né, e o Kobayashi, o Hatachi vence o zagueiro na corrida, né, na moralzinha, né, e chuta na saída do goleiro ali, matando o jogo. No entanto, o jogo ainda teria mais um gol, né, um gol do Kensuke Sato, né, que recebe um belo passe ali do Leandro Damião, né, e chuta de primeira de fora da área ali, fazendo 3-2. Um detalhe bem interessante que o próprio Leandro Domingues teria mais uma chance ali, um chute forte de fora da área ali, que o goleiro acabou desviando ali, claro, né, um lance perigoso, talvez a bola entrasse ali no lance de sorte, mas 3-2 do placar final, mais 3 pontos para a equipe do Kawasaki Frontale, né, que incrivelmente, né, chegou à sua 16ª vitória no campeonato, né, a equipe que perdeu apenas uma vez pelo nosso querido Yokohama, né, acaba ficando ali o quase, né, mas acabou jogando muito bem ali, claro, com as devidas proporções e dificuldades que a equipe do Yokohama FC tem comparada com a equipe do Frontale, mas jogou bem, foi um jogo bem interessante. Vissel Kobe 3, Sagantoso 2, né, o Kobe não me fez uma boa temporada, né, e após o término ali da nossa rodada 18, né, o treinador alemão Frings, né, acabou pedindo demissão e saindo da equipe, né. É um detalhe, talvez essa saída do Frings tenha muito mais a ver com a filosofia de jogo e o que pode ser colocado em prática ou não, mas esse é um assunto que eu vou deixar para discutir depois com Elias, né. Pelo lado da equipe do Sagantoso, né, o retorno me deu uma esperança, né, mas essa esperança se mostrou não muito duradoura, né. Após aquela vitória que a gente citou no último Hinomaru, né, são 3 jogos, né, após aquela rodada e 3 derrotas, né. Lembrando que são 3 jogos por causa que, como o Sagan tem alguns jogos atrasados, né, a equipe jogará mais vezes, né, jogará alguns jogos na semana, né, então acabou perdendo no meio da semana, perdeu a rodada 17, né, e agora também perdeu a rodada 18, que é uma pena, né, as dificuldades do Sagan obviamente que são visíveis, né, eu esperava muito que a equipe do Sagan voltasse a jogar aquele bom futebol que jogou alguns anos atrás, né, mas a situação hoje é outra. Em jogo, o Vissel Kobe começou firme desde o início, né, o Yamaguchi abriu o placar logo após uma jogada entre o Iniesta e o Douglas, né, a bola do Iniesta ali, o Douglas errou na hora de finalizar, acabou tocando para trás ali e o Yamaguchi livre de marcação, fazendo o primeiro gol da partida, né. O Sagan não ia demorar muito para empatar, logo aos 17 minutos ali o Morishita cruzou, o goleiro Maekawa defendeu, né, acabou ficando no shopping da defesa ali, que se esticou todo, a zaga do Vissel Kobe por algum motivo acabou
vacilando, né? E nisso o Kamamori veio, pegou o rebote e empatou o jogo. Mas como a vida do Sagan Tosu não é fácil, né? Logo 3 minutos depois de empatar o jogo ali, o Vissel Kobe veio ali com a dupla de ataque que eu acho bem interessante, né? O Furuhashi e o Iniesta, né? O Furuhashi deixou o Iniesta ali na cara do gol dentro da grande área, né? E o meia espanhol chutando forte, né, fazendo 2-1. No segundo tempo, né, o segundo tempo começou com mais um gol de falta, né, da rodada, né, dessa vez um gol do Sagan, né, o Harakawa aproveitando a falta perto da grande área, acabou jogando com categoria, né, matando ali o goleiro, fazendo 2-2. Mas, né, acabou por aí o bom jogo do Sagan, né, com 2 gols do Furuhashi, né, um depois de receber um balão ali que o Iniesta chutou lá da defesa para o ataque ali da equipe do Sagan Tosu, na defesa, né, do Sagan Tosu. O Furuhashi acabou vencendo os marcadores e fazendo gol, né. Depois disso, né, o Furuhashi faria mais um gol, né, e mais um toque onde o Iniesta participou, né, deixando ali o Furuhashi livre de marcação, né, com as condições de fazer o quarto gol. Apesar do 4-2, né, o Sagan ainda diminuiria mais uma vez o placar, né, para 4-3, né, com um gol do Hayashi, né, mas apesar ali do jogo muito aberto, né, e tecnicamente muito duvidoso, né, principalmente por parte do Vissel Kobe, que tem uma equipe no papel muito boa, né, mas na prática ainda falta sempre está faltando algumas peças, né, para deixar o time um pouquinho mais cascudo, mas a equipe do Kobe mesmo assim segurou um pouco mais a bola, teve uma chance ou outra ali e acabou vencendo por 4-3. Venceu, mas não convenceu. 8-30-0, Sanfrecce Hiroshima 2. 8 Sanfrecce tentam ir um pouco mais além na temporada 2020, né? Mesmo sem mostrar um futebol de encher os olhos. Apesar de tudo isso, né, o Oita vinha de uma sequência de 3 vitórias consecutivas em 2020, inéditas, né, nessa temporada, e o Hiroshima vem de uma sequência positiva, né? Vem aí nas últimas 5 rodadas de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, né, nos últimos 5 jogos, então tá positivo, né, podemos dizer assim. Com a bola rolando, um jogo de qualidade técnica baixa, né, como já era de se esperar, né, e teve mais um lance ridículo em recuo de bola, né, dessa vez o goleiro do Oita, né, o Kunmun, tentou ali fazer uma troca de passes entre o zagueiro, a bola volta para ele acaba perdendo a bola para o Nagai, e na tentativa de evitar o gol, né, que seria do Sanfrecce Hiroshima, ele dá meio que um carrinho de lado, derruba o Nagai, né, o que na minha opinião foi pênalti, né, mas o juiz acabou seguindo, né, e acabou ficando por isso, né, quase que o Sanfrecce Hiroshima abre o placar, né, numa jogada besta, né, na parte defensiva da equipe do Oita, né. No primeiro tempo, né, só deu o Sanfrecce Hiroshima, né, mas nenhuma chance clara de gol, né, um pouco mais de movimentação, um pouco mais de volume e passes certos, mas finalização que é bom, né, e gol que é bom, nada, né. Aos 70 minutos, né, o gol do Sanfrecce Hiroshima, né, o gol aí do Morishima ali que recebe o passe do Douglas, né, uma jogada bem interessante, né, que dá para você ver que o trio ofensivo, né, da equipe ali do Sanfrecce Hiroshima desce em bloco, né, os 3 juntos pro ataque, né, confundindo a defesa do Oita, né, e ali quando o Douglas recebe, ele toca rapidamente ali pro Morishima ali, que estava livre de marcação entre os zagueiros e acaba marcando o primeiro gol. Para não dizer que o Oita não tentou nada diferente na partida, né, teve até um lance ali com o Tanaquinha ali, mas infelizmente o Tanaquinha salvaria a rodada do Oita, né. Aos 86 minutos, né, ali o Caixa dá mais um balão para frente, né, uma jogada que para mim foi tá bem manjada, mas todo mundo cai, né, que são aqueles lances que os caras chutam do meio campo para frente, que seja o Deus nos acuda na frente ali das zagas dos times japoneses, né? E mais uma vez ali o Douglas acabou vencendo na corrida, né? Depois do kick da bola ali, e acabou matando o jogo 2-0, né? Um jogo, obviamente, um resultado ruim, o jogo não foi brilhante, mas melhor para a equipe do Sanfrecce Hiroshima, que sai com os 3 pontos. E para finalizar os últimos 2 jogos da rodada, aí vamos falar de FC Tokyo 2, Cereço Osaka 0, né? O jogo entre o segundo e terceiro colocado da liga, né? Um jogo que eu estava esperando bastante, foi um pouco mais morno do que eu queria, mas mesmo assim um jogo, né, com a devida proporção interessante, né? O Cereço que vem de derrota, né, contra a equipe do Kashima, né? E após a derrota viu o líder frontal disparar lá na frente, e além disso viu o terceiro, né, o FC Tokyo, e o quarto colocado, o Kashima Antlers, se aproximar da tabela, né? Então que dá um pouco de pressão na equipe do Cereço, né? E pressão e Cereço são coisas que não batem muito bem ali na mesma frase, né? Isso aí a gente já viu em outros campeonatos. Em jogo,
um começo meio truncado, né? Uma leve vantagem ali do FC Tokyo ali, que arriscava um pouquinho mais, mas os gols mesmo só aconteceram na parte final do jogo, né? Aos 63 minutos do segundo tempo, né? O Adaito, que tinha acabado de entrar, toca curta ali com o Abe, né? Que não demora muito ali, vê o Diego passando ali pela parte direita ali do campo, toca deixando ali o matador ali em ótimas condições, né? Que tem toda a liberdade de chegar perto da área, chutar, né? E marcar o primeiro gol, né? Um detalhe que eu achei meio bizarro, né? É que nesse gol do Diego ali para o FC Tokyo, o sistema defensivo do Cerezo estava tentando alguns jogadores meio que de costas pro lance, e depois que eles tomaram a bola praticamente nas costas, eles tentaram correr em velocidade, mas aí já era meio tarde demais, né? 1-0 FC Tokyo. 3 minutos depois, o Morishige cruza, né? E o Shida erra o chute, né? Mas o Dailton, que estava bem posicionado ali dentro da grande área, acabou sendo mais rápido que o goleiro e pegou rebote, fazendo ali o segundo, né? Gol do FC Tokyo, né? O gol que mataria o jogo, né? O Cereço foi tão ruim nessa partida, né? Que das 16 tentativas de chute a gol, né? 12 delas foram sem direção nenhuma para fora, né? Então, para vocês verem que realmente o Cereço, quando começou a ter um pouquinho mais de pressão, acabou dando uma espanada, mas é muito cedo para falar que o Cereço está longe da briga ainda. Acho que o Cereço, que tem uma equipe bem interessante, gosto muito, principalmente quando a equipe encaixa, né? Eu acho que é bem interessante quando o Kiyotaki joga muito bem, contra outros jogadores acabam ajudando ali na parte ofensiva. Ali, eu acho que tem um quarteto ofensivo muito interessante a equipe do Cereço, mas infelizmente não deu melhor para o FC Tokyo, que agora está pertinho, né, de assumir a vice-liderança ali, se o Cereço vacilar na próxima rodada. Último jogo da rodada 18, né? Sapporo 0, né? Kashiwa Reysol 1, né? O Reysol que ainda almeja a parte de cima da tabela, o que não é nada impossível, né? O Kashiwa Reysol está muito bem, numa crescente muito boa, né? Claro, devido aos gols do Olunga, né? Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que hoje não teve gol do Olunga, né? Pela parte da equipe do Sapporo, né? Uma temporada ruim, né? E para fechar, Consadole Sapporo 0, Kashiwa Reysol 1, né? O Reysol, que almeja a parte de cima da tabela, e o que não é nada impossível, né? O Reysol vem se mostrando uma equipe muito constante, e isso passa muito bem pela excelente fase ali do Olunga, né? Mas esse jogo não tem gol do Olunga, então já um pequeno spoiler para quem não viu. Pelo lado do Sapporo, é uma temporada ruim, né? Uma incômoda 13ª colocação, o Sapporo que vem de temporadas muito positivas, né? Mas nos últimos 5 jogos, né, a equipe acabou vencendo apenas uma vez, né? E a equipe já tem como marca negativa, né, uma das piores defesas do campeonato, né? A equipe já tomou 36 gols, né? As únicas equipes que tomaram mais gols, né, que a equipe do Sapporo foi a equipe do Yokohama FC, que tomou 37, né? E o Shimizu, né, que é a pior defesa do campeonato, né, até agora, a defesa mais vazada, já tomou 42 gols, né? E em bola rolando, né, que importou, né, um jogo com placar magro, né? Todo mundo até esperava que com o Olunga em boa fase marcaria pelo menos 1 ou 2 gols nessa partida, e tinha tudo para o Reysol fazer um placar até que elástico, mas o jogo foi até um pouco mais pegado do que a gente imaginava, né? O Olunga teve ali teve a chance aos 27 minutos, né? Ele acabou perdendo uma chance incrível, né? Após ali o passe do Kitazumi ali, o Olunga livre de marcação, ele acabou chutando para fora, né? E o Olunga ainda teria mais uma chance, mais um chute ali de fora da área no primeiro tempo, aonde o veterano, né, goleiro Sugeno, acabou defendendo. O gol da vitória só sairia aos 52 minutos após uma falta, né, de longe ali, onde o Mihara cruzou para dentro da área, né, e o Otani desviou de costas ali, meio de costas de cabeça, e a bola acabou encobrindo ali o goleiro do Sapporo ali, entrando, né. Para não dizer que o Sapporo não tentou, ainda até o final do jogo ali, o Jay Boothroyd teve ali algumas chances de empatar ali com uma tentativa, primeiro dentro da área e depois no início ali da grande área ali, com alguns chutes, mas, né, não foi aquele chute preciso, né, do veterano Jay Boothroyd, e a bola acabou não entrando. Eu fiquei com a impressão que talvez faltou um pouquinho mais ali de entrosamento, um pouco mais de calma, até para talvez dar um passe um pouco mais açucarado, né, um passe um pouco mais pensado para deixar ali o Boothroyd em melhores condições, que não era impossível, né, um empate pelo Sapporo, apesar da temporada ruim, né.
mas, né, isso aconteceu, melhor para o Rei Sol, que sai, né, com os 3 pontos, e agora, né, com a quinta colocação, a equipe fica apenas 3 pontos, né, do quarto colocado, que é o Kashima Antlers. Jogos destrinchados, vamos falar aqui rapidamente da tabela do campeonato. Né? O Kawasaki Frontire, líder absoluto com 50 pontos, né? Seguido do Cereço Osaka com 39, e em terceiro o FC Tokyo apenas 1 ponto abaixo dele, né? 38. Depois o Kashima tem 33 pontos em quarto, e depois vem a turma dos 30 pontos, né? Kashiwa Rei Sol, Nagoya Grampus em sexto, Marinos em sétimo e o Ural Reds em oitavo, né? O Gamba vem em nono com 24 pontos, seguido do Hiroshima, vice o Kobe, Oita, Sapporo. O Yokohama aparece apenas em 14º colocado. E depois vem a zona, né, de baixo das equipes que estariam nesse momento lutando contra o rebaixamento, se tivesse, né? Que é o Sagan Tosu em 15º com 14 pontos. O Shimizu aparece em 16º com 12 pontos. O Vegoto Sendai é o penúltimo colocado com apenas 11 e o Lanterna é o Shonan Bellmare com apenas 9 pontos. Apesar de não ter feito gols, né, nessa rodada, né, o Olungá ainda é o artilheiro da D-League 2020 com 16 gols, seguido do Everaldo do Kashima, né, com 11, e o Marco Júnior do Yokohama F Marinos, né, o Kuririn, também tem 11 gols. Agora vamos falar um pouquinho da J2, né? J2 que no último Hinomaru já conheceu o seu novo líder, né? O Giravanska Kyushu venceu na moral o Vivare Nagasaki, que não consegue vencer nas últimas rodadas, né? São pelo menos 4 empates nos últimos 5 jogos, né? E uma derrota no meio disso tudo, acabou fazendo o Vivaren perder aquela gordurinha que tinha, né? E as coisas pioraram, né? Passaram-se então 2 rodadas depois, né? Rodada 20 e agora 21. O Tokushima agora é o novo segundo colocado, né, com 2 vitórias consecutivas. O Vivaren caiu mais uma posição e, apesar da derrota que aconteceu nesse último meio de semana, o Giravans ainda é o líder da J2. Né? Os resultados foram os seguintes: o Jubiluata empatou com o Kofi 1-1, o Jeff perdeu para o Renofa por 2-1, jogando em casa, né, o Jeff dessa vez. O Ehime ficou em 0-0 com o Albirex Niigata, o Avisa Fukuoka venceu por 1-0 o Kusatsu, o Kanazawa ficou em empate em 0-0 com o Verde, o Mito venceu o líder do campeonato Giravanska Takyushu por 3-0, bom resultado para o Mito, o Matida ficou no empate com o Vivare, né, a equipe do Vivare não consegue vencer, o Okayama empatou, né, com o Monte de Yamagata, o Omiya perdeu para agora o segundo colocado Tokushima Vortex, o Matsumoto Yamaga tomou 6-1 do Ryukyu, né, e o Kyoto venceu a equipe do Toshigi por 3-2. Esses são os resultados da rodada 21. E agora, meus amigos, a tabela das 2 ficou o seguinte, né? Apesar da derrota, né? O Kyoto Kyushu ainda líder com 44 pontos, seguido do Tokushima Vortex com 43 em segundo. Em terceiro, com 40 pontos, está o Vivare Nagasaki. Depois vem a Vispa Fukuoka em quarto com 37. Kofu em quinto com 34. Mesmo número do Kyoto em sexto. O Jubiluata aparece apenas em sétimo com 30 pontos, seguido do Albirex Niigata, também com 30, e o Toshigi também com 30. Seguindo a tabela lá embaixo, temos nas últimas 4 posições, né, o Renouf Yamaguchi, que agora está pelo menos com as 2 vitórias consecutivas, consegue subir um pouquinho da tabela. E depois o Matsumotinho Yamaga vem em 20º com 19 pontos também. Mesmo número do Kusatsu em 21º e por último, o Ehime, com apenas 17 pontos, é o 22º. A terceira divisão do campeonato japonês também teve 2 rodadas aí de uma semana para cá, e lá as coisas também mudaram um pouco. Né? A grande diferença que a gente vai sentir nessa tabela é que a diferença do líder, né, Blobitz aqui está agora apenas de 2 pontos, né, já que ele empatou na última rodada, e o Roscomoto encostou um pouco mais. Né? Outra diferença também que a gente vai ver é a troca de posições ali entre o terceiro, quarto, quinto, sexto ali, mas pouquíssimas diferenças. Né? No meio da semana tivemos a rodada 17 da J3 com os seguintes resultados: o Kamata Maré perdeu para o GIF por 2-1, o segundo colocado, o Roscomoto, venceu o Konomiya por 2-0, o Nagano venceu por 1-0 o Kamata Maré Sanuki, o Azul Claro aplicou a goleada da semana, né? 5-0 em cima do Sereia Sub-23. O Blobitz ficou em 0-0 com o Kagoshima United. O Fukushima perdeu para o Melbari por 2-0. O Dodori perdeu para o Sagamihara por 1-0. E o Glura Morioka venceu por 1-0 a equipe do Gamba Sub-23. E para finalizar,
O Vanhauri Hachinori perdeu por 3-2 para o Fujieda nessa última rodada. A classificação no momento está o seguinte: o Lobdes Akita é o líder com 40 pontos, seguido do Roaskamoto com 38. Né? Depois em terceiro aparece agora o parceiro Nagano com 32, seguido do Gainari Totori com 30. Em quinto, o Fujieda, né, com 29 pontos. Em sexto, o Gifu com 28. Sétimo, o Kagoshima United com 27 pontos. E o Sagamihara aparece em oitavo com 26. Na parte de baixo da tabela, aparece lá os últimos 4 colocados. Né? O Gamba sub-23 com 15 pontos. Seguido do Fukushima United também com 15. O Cereço agora não é mais o último, né? O antepenúltimo com 10 pontos. E o Kamata Maré aparece em último colocado com apenas 9 pontos. E para finalizar, a J-League aí tem jogos neste final de semana, aí, como de praxe, né? Sempre falamos no final do Renomaru, com jogos agora no dia 26 e 27, né? A rodada 19, né? Com alguns horários interessantes, né? Para os horários dos nossos horários um pouco mais fáceis, né? Vamos ter aí no sábado, né? O jogo entre Nagoya e Shimizu a partir das 2 horas da manhã. E no domingo, dia 27, vamos ter no horário da 1 hora da manhã, Veigata Sendai e Cereço Osaka. Os demais jogos, né, acontecem nos horários das 6 da manhã, 7, 4 e 5 horas. Então vocês se organizem aí, procurem, né, os melhores sites de streamings aí que vocês encontram facilmente na internet, para vocês estarem acompanhando a J-League. Se você ainda estiver perdido aonde acompanhar a J-League, a gente sempre deixa nos últimos programas aqui um site que vem quebrando um galhão pra gente, que é o stopstreamtv.net. Então vocês podem jogar aí no Google aí, sitezinho de graça para vocês estarem acompanhando a J-League em 2020. Para você que acompanhou o Renomaru até aqui, meu muito obrigado. Nos vemos no próximo programa e até semana que vem. Forte abraço, fique com Deus, até mais.